Bom, bom dia a todos. Antes de começar, eu queria que o pessoal que esteve na palestra do ano passado levantasse a mão, só para eu... bastante gente, hein? Nossa Senhora. Colocou eu sob pressão aqui, né? Então, por favor, colocar minha palestra aqui, né? Tipo ponteiro analógico. Bom, ontem à noite, eu peço desculpas a quem não tem um credo, mas se vocês não acreditam em Deus, pelo menos olhem Jesus como um bom exemplo. Eu não vou falar de religião, não vou falar de nada. E eu sempre faço uma preparação para ter alguns insights, porque eu nunca faço uma palestra igual a outra, né? Então, eu sempre procuro elementos. E aí eu estava lá, minha esposa deu um aplicativo lá, chama Glorify. E aí tem um devocional lá, e eu fui olhar. E por incrível que pareça, a passagem que veio falava de inovação. Qual é a possibilidade de um canal como esse falar sobre inovação, né? Então é providência do Espírito Santo, né? Bom, enfim, eu fiz uma colinha aqui porque eu não vou lembrar de todo o texto, né? E eu prometi para minha esposa que eu ia fazer isso também. Bom, a passagem, vou resumir aqui, né? Ela falava de uma serva, né, que foi escravizada, né, lá em Naamã, né, para servir um rei. E aí você fala assim, o que isso tem a ver com inovação? E isso é a ponte que eu vou fazer aqui para a apresentação. Bom, o que tem a ver uma serva? Ela não tem poder nenhum, é uma pessoa subjugada, a identidade dela está totalmente deixada às traças, né? Ou seja, ninguém está nem aí para ela. A única coisa que ela faça é assim, eu mando você fazer isso, você faz. Tá? E aí, no entanto, ela se torna uma provável heroína lá em Naamã. Por quê? Porque ela vê lá o rei, né, que ela estava servindo, estava com lepra. E ela viu aquilo ali e falou, olha, tem um profeta lá, não sei na onde, eu não vou lembrar de todos os detalhes, tá? Que pode te curar. Bom, o que isso tem a ver com inovação? Tá? E aí ela fala, né, essa atitude dela mostra que liderança não se trata de posição, se trata de uma ação consciente. Então, o ato de você liderar, você não precisa ser um gerente, um diretor, você não precisa ter nenhuma posição. Você pode simplesmente ter uma atitude que vai lá e vai propiciar uma transformação. A Amanda escutou isso no carro lá, né? Então, uma ação de transformação. E quando a gente aqui tem um misto, né, de empresários e gestão pública, e na gestão pública a gente vive esse cenário, peço desculpas, né, mas a gente vive um cenário de acomodação. Quando a gente pensa em gestão pública, a gente pensa em serviço ineficiente. É o sinônimo aqui, né? Então, ela mesmo lá nas limitações, ela usou o seu conhecimento para fazer uma proposta. Tá? Então, ela foi lá. A primeira coisa que ela usou foi a compaixão, né? O ato de se colocar no lugar do outro, ver o que estava se precisando e propôs algo para ser feito. Isso é um ato de inovar. É o ato de pensar fora da caixa. E quando a gente anda pelos corredores da NBS, tem uma parede lá, né, escrito pensar fora da caixa. Na minha secretaria tem isso, o pensar fora da caixa. O meu prefeito, Israel Domingues, que é o grande responsável por estar aqui hoje, porque se ele não tivesse me dado a oportunidade, eu não teria condição de realizar o trabalho e não estaria aqui, né? Ele pensou fora da caixa, falou, quero que a nossa prefeitura funcione igual uma empresa, tem que ter resultado. Bom, em segundo lugar, a criatividade é um superpoder.
que está diretamente ligado com o pensar fora da caixa. Essa criatividade é que vai te tirar daquela zona de conforto para transformar algo. Eu tenho certeza que o Oscar não chegou famoso. Começou lá de baixo, teve todo um trabalho para poder chegar onde está. O Ademir, a mesma coisa. Não, eu nasci famoso já, cara. Desculpa. Desculpa, perdão. Já nasci fazendo estrela. É que eu não lembro de você. Não, tudo bem, minha mãe também não me reconhece mais. Ah, é? Alzheimer que chama. Ah, achei que foi comprar cigarro e não voltou. Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Deve estar junto com meu pai lá. Então, fomos junto. É discípulo do Marçal? Né? Faz tudo. Puta merda. Né? Nossa merda. Eu quero chegar no ponto que eu vou ensinar o Marçal. Aí sim, aí eu vou ser foda. Ele vai falar, aprendi com o Danilo. Aí... Isso aí é blasfêmia, porque você quer ser Deus, então. Ah, não, mas tem um princípio criador, né? Então, sei lá, né? Eu não sei se o Deus, já chegamos no limite, né? Cara, o dia que você vier nadando de bicicleta e correndo para cá, para Rondônia, aí eu vou acreditar em você. Ah, não, nem fudendo. Né? Deixa com o Marçal, né? Eu vou, monto no cangote dele, ele me traz, né? Bom, e por último, né? E ainda seguindo nessa linha, né, que o pensar de forma criativa, aproveitando o pouco conhecimento, e eu não estou falando que você tem que ser um especialista. Eu adoro estudar, até o briefing ali. Né, são 4 faculdades e 9 pós, e agora eu vou começar um mestrado. Né, porque eu gosto de aprender, eu sou um cara curioso, por isso que eu fui lá ler algo, né, para ver se pegava um insight. Agora, por fim, sem ficar falando disso, a coragem é o alicerce. E aí eu me encerro aqui na passagem bíblica aqui, né? O ato de ter coragem em fazer algo é a grande questão. E agora eu vou conectar com o tema aqui, né? E eu agradeço a Deus, porque eu acredito, né, que se Ele me passou esse recado, foi um pouco do insight, né? Quando eu cheguei lá em Pindamonhangaba, o que mais me incomodava é a fala, sempre foi assim. Cara, quer me dar raiva, fale, sempre foi assim. Ah, por que eu vou mudar? Porque sempre foi assim. Cara, esse cara eu tenho vontade, tem um rio Paraíba lá, eu tenho vontade, é longe, eu tenho vontade de dar uma bica na pessoa, para ele pular lá no rio, lá e ir para longe. Cara, odeio pessoa que fala, sempre foi assim. Tá? Eu gosto de pessoa incomodada. Cara, e assim, não é aquela incomodada que passa o tempo, ele, tá tudo certo. Não, aquele passa anos, resiliente. Passa anos e vai, poxa, aquilo está errado, e você vai tentando. E o que eu vou falar aqui se trata disso. Tá, você pode passar o slide para mim, por favor? Antes de mais nada, eu queria que vocês baixassem esse aplicativo. Ano passado eu fiz essa brincadeira, vocês puderem passar, porque lá na frente eu vou utilizar ele, tá? Deixar vocês baixarem, é o Pinda Novo Turismo. Deixa eu me esconder aqui. Né? Pinda Novo Turismo. Tá bom? Ok? Ok. E para quem tem iPhone, hein? Pinda Novo Turismo, também tem para iPhone. Pinda Novo Turismo. Isso. Bom, vamos lá. Próximo slide. Bom, isso aqui eu já falei, tem um pouquinho aqui da minha carreira. Pode pular, por favor. E eu queria passar um videozinho, porque antes eu falava de Pindamonhangaba. Pode deixar. E vocês, uma coisa é falar, outra coisa é ver. Então esse videozinho passou na certificação. Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer o que é uma cidade inteligente? As cidades inteligentes, ou Smart Cities, como são chamadas em inglês, são aquelas cidades que utilizam a tecnologia para garantir mais eficiência, mais desenvolvimento e, é claro, muito mais qualidade de vida para as pessoas. Hoje eu vou falar de uma cidade inteligente aqui da região, Pindamonhangaba. Aqui em Pinda, tudo é informatizado por meio da ciência de dados. Além disso,
todos os prédios e espaços públicos possuem cabos de fibra ótica que possibilitam a comunicação de dados em alta velocidade. Por esses e outros motivos, Pinda é considerada hoje uma cidade moderna, humana e tecnológica. Olha que legal! Eu virei um avatar do metaverso. Bom, agora eu estou preparado para mostrar para vocês a nossa cidade inteligente. Na educação, a cidade evoluiu para o conceito 4.0. Mas espera aí, o que é a educação 4.0? Calma que eu vou explicar tudo direitinho. E aí, criançada? Educação 4.0 é a evolução da plataforma de educação com o sistema de ensino à distância híbrido. Agora, os alunos e professores contam com notebooks e lousas digitais de última geração. Olha só eu aqui de novo. Todas as escolas de Pinda possuem a lousa digital e algumas creches também. E olha só que legal, todas elas possuem rede Wi-Fi. Eu vou aproveitar e usar e mexer um pouquinho. É claro que eu não poderia deixar de citar o Portal da Educação, o Educa Pinda, um serviço completo para alunos, pais e professores. Pessoal, como vocês estão vendo, aqui em Pinda tudo é conectado e online. Mas não é só na educação não, viu? Na prestação de serviços públicos, uma das maiores conquistas foi a implementação do UNDOC, um sistema informatizado que transformou a cidade em uma verdadeira Pinda sem papel. Se hoje não tem mais aquela burocracia e toda aquela papelada, é graças ao UNDOC. O UNDOC beneficia tanto o cidadão, que pode fazer qualquer solicitação online, quanto aos empresários, que podem solicitar a aprovação de projetos sem precisar ir à prefeitura. É bem mais fácil e rápido. Pinda é a primeira cidade do Vale onde todos os tributos podem ser pagos totalmente online. E a nossa ouvidoria foi premiada entre as melhores do Brasil, com a implantação do e-Ouve, um aplicativo que faz a conexão em tempo real do cidadão com todas as secretarias. Isso garante mais agilidade e transparência na gestão do município, sem falar da economia, né? Com o programa, a cidade já economizou mais de 60 milhões de reais. Incrível, né? E agora vamos falar de um assunto importantíssimo, segurança. E já que estamos falando de cidade inteligente, você precisa conhecer o CSI, Centro de Segurança Integrada, um sistema inteligente de monitoramento com mais de 1.400 câmeras espalhadas pela cidade. Para vocês terem uma ideia, é o mesmo sistema usado nas cidades mais modernas do mundo. Já o cinturão de segurança utiliza o CSI para identificar qualquer placa de veículo que entra e sai da cidade. O sistema CSI conta ainda com inteligência artificial no monitoramento, que permite a identificação e o reconhecimento de faces, evitando diversos delitos. Sabe o resultado disso? Todos os índices de criminalidade da cidade diminuíram desde a implementação do sistema. Ainda falando em segurança, é importante destacar os semáforos inteligentes. Controlados à distância, esses semáforos têm a possibilidade de integração a sistemas inteligentes de controle de tráfego. Sabe onde tem tecnologia também? Na saúde, isso mesmo. O programa Saúde Informatizada e Humanizada em Implantação já é uma revolução na saúde. Com a implementação de sistemas de agendamento de consultas, prontuário eletrônico, controle de medicamentos e exames, tudo integrado. E o resultado disso tudo é menos tempo de espera para o cidadão ser atendido e um serviço com muito mais qualidade. Como eu falei antes,
a tecnologia está presente na cidade toda, principalmente para facilitar a vida das pessoas. Uma grande conquista para a população foi o Wi-Fi público. Foram instalados 110 pontos, sendo 55 ao ar livre e 55 em prédios públicos. Ah, outra boa notícia! Pinda já está 100% preparada para receber a nova tecnologia 5G. Pessoal, é importante lembrar que todas essas ações que acontecem numa cidade inteligente como Pinda precisam estar integradas. E isso só é possível graças a uma plataforma de ciência de dados, o Power BI, que fica bem aqui no gabinete do prefeito. Mas espera aí, o que é o Power BI? Power BI, ou Business Intelligence, é uma ferramenta que faz análise de dados em um Big Data, transformando esses dados em informações seguras e precisas que ajudam nas decisões e ações. Ah, outra coisa importante, cidade inteligente não é só tecnologia. Para ser inteligente, a cidade precisa ter também uma série de boas práticas ligadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Temos vários exemplos disso. O PEV, ponto de entrega voluntária, a coleta de resíduos eletrônicos, o estacionamento rotativo eletrônico, as estações de carregamento elétrico para veículos com energia solar e o box da reciclagem, para economia circular por meio de um aplicativo que remunera os usuários. Para finalizar esse nosso tour, outro setor que passou por uma revolução tecnológica foi o turismo. Aliás, agora a gente chama de turismo 4.0. É que com a instalação de totens espalhados em diversos pontos turísticos da cidade e de um app de realidade aumentada, a experiência de visitar a cidade mudou completamente. E olha só que legal, com esse aplicativo, basta apontar o celular para o totem e você fica sabendo mais sobre nossa cidade. Olha, virei um avatar de novo. Viu só quanta tecnologia tem nessa cidade? Todas essas iniciativas garantiram a certificação ISO 37120 e fazem de Pindamonhangaba uma cidade inteligente. Inteligente para quem quer morar, estudar, trabalhar ou investir aqui. Agora me diz, Pinda é ou não é uma cidade moderna, tecnológica e humana? Uau! Visitar Pinda realmente é uma experiência única. Bom, agora que eu voltei a ser humano de novo, vou aproveitar para dar um rolê pela cidade. E aí, bora viver essa experiência? Bom, eu quis trazer um pouquinho do que é a cidade. Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar. Mais do que isso, eu convido todos a irem lá e eu faço um tour com vocês sem indicar a direção. Vocês escolhem. Eu não vou falar qual bairro que você tem que ir. Você vai dizer qual é o bairro que tem que ir. E vocês vão ver na prática. Então, muitas cidades têm ido até Pindamonhangaba e feito esse benchmarking para poder saber. Por favor, próximo slide. Bom, quando a gente fala de cidade inteligente, o vídeo ele busca uma maneira mais simples de falar, mas existem vários conceitos, né? Da Carta Brasileira, da ISO, da União Europeia. Eu não vou devagar sobre cada item aqui por questão do nosso tempo, mas cada um tem uma definição. De qualquer maneira, sempre permeados por tecnologia, por inteligência, buscando a eficiência dos serviços públicos, buscando trazer melhor qualidade de vida, né? E aí a gente fala diretamente da experiência do usuário, né? Eu costumo dizer, para quem está com dor, esperar mais é um trauma, mas se ele sabe, olha, você vai esperar 5 minutos, ele já tem uma expectativa acertada. Então, ele já consegue. Então, quando você promove esse melhor atendimento, a sensação de um serviço melhor, ela é feita. Tá? Próximo slide, por favor. Então, o que a gente faz? A gente faz exatamente, pega tudo isso daqui,
e transforma nisso aqui. O 4.0 é o uso de IoTs, né? IoTs são a internet das coisas, para você poder ter dados, enfim. Tudo isso necessita de uma malha de conectividade que eu vou falar mais à frente. Próximo slide, por favor. Aqui um pouco do histórico para vocês entenderem o que é o 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. E agora a gente já começa o movimento 5.0, que é a utilização da inteligência artificial nas coisas. Tá? Então, isso é um espelho, né, da Revolução Industrial, né, onde as indústrias passavam por grandes transformações, automações, e aí a cidade inteligente segue a mesma linha. Próximo slide, por favor. Bom, da onde que surgiu isso? Tudo isso está fundamentado nesses arcabouços aqui, né, nas normas da ISO. O vídeo ele já é de 2 anos atrás. Tá? Então, é um vídeo que foi na certificação da 37120. Nós temos as 3. Próximo slide. Caso tenham dúvidas, tem um linkzinho aqui, né, do site da ABNT, e lá tem todas as cidades que foram certificadas. Próximo slide. Bom, tudo isso passa por uma estratégia. Mais um clique. Mais um clique. A primeira, a redução de risco, que é usar todo esse modelo, por quê? Infelizmente, quando você senta na cadeira de secretário, a primeira coisa que te chamam é de corrupto. Sentou, você é corrupto. Entrou na prefeitura, corrupto. E o servidor público ele também leva essa má fama, infelizmente. Então, a gente foi num caminho. Como eu tive na minha vida pregressa, na Votorantim, uma das ações era cuidar da conformidade para a oferta das ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então, eu fui buscar essa ideia de aplicar na gestão pública, né? Implementar uma governança, mecanismos para que você passe confiança para o investidor. Veja, o Oscar fez o questionamento, a brincadeira aí, cadê a malha viária? Né? E, né, a quantidade de oportunidades que você perdeu por não ter uma logística preparada. Tá? Então, quando você, né, quase que Mário Quintana, né, quando você prepara o jardim, as borboletas virão. Então, você precisa deixar a tua casa atrativa para o investidor. Primeiro, porque o investimento da prefeitura ele é finito. Ele vive de alguns elementos que a única maneira de ter mais dinheiro é aumentar imposto. O que ninguém quer, porque, na verdade, o objetivo nosso é diminuir imposto, já pagamos demais. A ideia é ser mais eficiente para que não haja isso. E a melhor maneira, na nossa visão, é parcerar com a iniciativa privada. Fazer com que a iniciativa privada tome esses espaços onde a gestão pública não é boa. Nós não somos bons. Nosso papel é prover saúde, segurança, educação e cultura. Qualquer outra coisa não é core business. A empresa, a prefeitura não é para consertar computador, não é para consertar impressora. Isso tem que ser deixado na mão de um especialista. Terceirizar isso para quem faz melhor. Você tem que gerenciar contratos. Setar a expectativa e deixar para que o terceiro entregue esse resultado. Próximo clique, por favor. Por que ciência de dados? Porque nós decidimos com base em fatos e dados. Contra fatos e dados não há argumentos. Então, as decisões são feitas com base em análise. Eu sempre uso o exemplo, né, Eu sempre uso o exemplo, né, como é que a gente construiu o creche? Com base nas grávidas. Então, a gente olhava lá o bairro, pelo sistema de saúde, vendo a quantidade de grávidas, e aí, sabendo, ali vai ter uma demanda de creche, porque está aumentando o número de grávidas, então eu tenho que já construir. A construção de creche demora, então eu tenho que ser proativo. Veja, quem que pensou olhar no sistema de saúde? Mas é lógico, creche é para quem vai nascer, é para a criança. Então, isso é fácil fazer quando você faz o cruzamento de dados. E, por último, o fazer diferente, que é o pensar fora da caixa.
O fazer diferente é ou para eu economizar dinheiro público ou para aumentar a arrecadação com a inovação. Eu tenho que buscar novas formas de financiamento, novas maneiras de fazer isso acontecer. Veja que no vídeo fala, olha, Pinda, você paga todos os tributos online, digitalmente. Quanto que a gente paga nisso? 0. A gente fez um chamamento, credenciou a empresa, ela põe lá a intermediação de pagamento. A gente colocou que ela tem que integrar no nosso ERP, no nosso sistema de gestão, e ele paga 5 segundos depois, é o tempo, a empresa sai com a CND. Então, ela já sai com o resultado. Um outro exemplo, certidão de uso do solo. Eu tenho um exemplo aqui, mas a gente já evoluiu. A certidão de uso do solo é o tempo de você clicar. Para um construtor, isso é música aos ouvidos, né? Próximo slide. E aqui está uma escala. Lá atrás, quando eu apresentei, era um valor e isso já evoluiu. Bom, qual que é o ponto principal desse gráfico aqui? Mudança de pensamento. Quando a gente fala de gestão pública, a principal coisa que fala assim, não, eu tenho que comprar computador. Você não tem que comprar computador. Tem que comprar impressora. Você não tem. Por quê? Como é que você vai manter isso funcionando? Eu preciso do serviço de impressão, não da impressora. E aí tem uma jogadinha que é o foco no TCO. TCO é uma sigla em inglês chamado Total Cost Ownership, o custo total de propriedade. São todos os custos envolvidos naquele determinado item. Nesse caso aqui, impressora. O cara comprava uma impressora lá de R$800, ela quebrava até licitar a manutenção, até comprar a peça de reposição, 1 ano sem impressora para atender. Explica isso para o cidadão, que vai lá na Casas Bahia e compra uma impressora na hora. Ele entende que na gestão pública é diferente. Então, a gente tem que pensar formas de prover um melhor serviço. E veja, eu estou falando do beabá aqui. Não estou falando nada excepcional. Então, vamos dar um exemplo simples. Nós gastávamos 4 milhões com toner por ano. Nós fizemos uma terceirização e o gasto com isso pulou para 350 mil ano. Então, uma economia de 1,5 milhão aproximadamente. E aí, isso foi um grande salto, porque quando eu entrei na prefeitura não tinha dinheiro para nada. O prefeito assumiu a prefeitura devendo 40 milhões, não tinha dinheiro para pagar o servidor público. Eu entrei no 3º ano, no primeiro mês do 3º ano de mandato. Estamos agora no último mandato. A prefeitura arrecadava 380 milhões. E aí, depois, mais à frente, eu vou mostrar quanto que a gente está fechando. Achamos o dinheiro para começar os trabalhos. Veja, eu não pedi benção para nenhum deputado, não fiquei devendo favor para ninguém, eu fui lá, economizei, achei o dinheiro, né, achamos o dinheiro para fazer a segunda etapa, que foi a automatização de processo. Por quê? Tudo demorava naquela... Não vou falar palavrão. Falei, caramba, cara, por que demora tanto? Né? E aí, falei, não, eu quero um BPM, né? Business Process Model. Né? Falei, mas não vou conseguir fazer isso. Uma ferramenta de acelerar a comunicação já vai ser suficiente. Aí fui lá, fiz uma licitação, gastamos lá 450 mil o ano todo com o processo eletrônico. E o que aconteceu? O primeiro ano, nós já economizamos 20 milhões. Veja, os 450 mil de investimento me retornou em 12 meses 20 milhões. Quem não quer pôr dinheiro nisso? Melhor investimento. Então, fizemos isso. E ao longo de 5 anos, a impressão economizou 20 milhões, a automação 76 milhões, a unificação de contratos 60 milhões, e até julho desse ano, nós economizamos com as inovações 202 milhões de reais. Eu precisei pedir dinheiro para alguém para fazer alguma coisa? Não, eu achei o dinheiro. Nós achamos a forma de fazer. Próximo slide, por favor.
Quando você vai fazer projetos, né, o gestor ele sempre olha, fala, não, eu tenho que atender aquele vereador, aquele... Cara, não estou falando que isso seja errado, faz parte da política. Né? Ele é uma parte interessada, participante e importante, mas né, nós desenhamos uma metodologia onde você tem esses pilares para escolher. Primeiro, o projeto ele impacta na imagem institucional. Veja, a gente está trabalhando em melhorar a imagem com o investidor, a imagem da comunidade. Imagem da comunidade melhor significa voto, certo? As pessoas vão querer continuar aquele governo. Ou eu posso aumentar a receita, ou eu posso otimizar e fazer economia, que foram os exemplos que eu dei anteriormente. E, por último, não tem o que fazer, é obrigação legal. Faz, ponto e acabou, porque tem que fazer, senão você vai levar multa. Tá? Próximo slide. Bom, tudo que nós fazemos tem um business case. Tudo, que é um caso de negócio. Né? Então, tudo planejado, quanto eu vou investir, quando está o retorno. Próximo clique, por favor. Por exemplo, isso daqui é um sistema que economiza água e energia dos prédios públicos. Né? No 7º mês, ele teve retorno do investimento. Olha que investimento bom. 7º mês, ele pagou o projeto. Por quê? Porque ele começou a olhar, tinha lá a UPA, né? Unidade de Atendimento de Saúde, uma outra UPA, mesmo desenho, tudo igual. Por que uma gastava mais que a outra de energia? Porque estava contratado errado o padrão de energia. Portanto, estava tendo um desperdício de dinheiro. E a gente fez isso através da inteligência artificial, analisando as contas. Eram 3 pessoas que faziam isso no mês. Hoje é uma pessoa, 5 minutos, só clicando no botão. Só para validar ali se está ok. Próximo slide. Aqui um exemplo, né, caso fala... Nós, para fazer tudo isso, gastamos 63 milhões. Quanto nós economizamos? 202. Essa diferença foi para onde? Para tapar buraco, para comprar coisa para a saúde, para a educação, enfim, para as outras áreas. Próximo slide. E aí você fala, de onde você tira esses números? Tudo é calculado. É os 5 centavos do papel, o custo de impressão, o transporte do papel pelo motorista, o custo do motorista, o custo do memorando versus as vias, a comunicação, enfim, tudo isso vai multiplicando. Naquele momento, lá em 36 meses, eram só 56 milhões de economia, mas depois ampliando o tempo. Então, tudo isso está auditado. Então, ou seja, um auditor falou, não, vocês fizeram realmente. Próximo slide. E aqui alguns exemplos. Um protocolo aberto na sexta-feira, 3h30 da tarde, próximo clique. Na segunda-feira, 8h48, veja, a prefeitura começa nesses horários, estava resolvido. Próximo. 2h48 da sexta-feira, próximo. 9h da manhã da segunda-feira, resolvido. Próximo. 9h57, aqui. No mesmo dia, 11h51. 1 hora, quase. Você viu? 1 hora resolvido o processo. Né? Aí vai lá, próximo. Aqui já está automático. Esse exemplo aqui já até nem vale mais, porque nem é feito mais dessa forma. Mas tá bom. Só para mostrar como era antes. Aqui, né? Resposta, solicitação de energia lá na creche, demorava pra caramba. Próximo clique. Né? Aí... a empresa parabenizando a prefeitura porque respondeu rapidamente. Veja, eu vim do mundo onde eu falava, mãe, eu fiz isso. Ela falava, mais do que a sua obrigação. Então, quando eu olho isso aqui, eu não quero nem elogio. É mais do que obrigação. Nós somos pagos para fazer isso. Né? Então, vamos lá. Próximo. Como que a gente trouxe tudo isso, pensando fora da caixa? Então, hoje, todo o atendimento da prefeitura é feito por chatbot com IA generativa. Nossa, Danilo, você está na onda? Não, isso aqui faz 1 ano. Isso aqui faz 1 ano que está rodando.
Próximo clique. Onde, mesmo com perguntas não muito completas, ele vai lá e responde. Próximo clique. Né? Me chamo Rony, quero saber onde é a loja do Cleiton. Próximo clique. Né? Aí fala, entendi. Aí ele fala que está com problema lá. Aí ela responde como que resolve. Próximo clique. E aqui um merchan, né? Quem é o prefeito lá? Aí já fala do prefeito lá. Então, uma forma interativa de responder isso. Sabe quantas atendentes nós temos na prefeitura? São 170 mil habitantes. Sabe quantas atendem? 2 pessoas. A cidade toda. O resto tudo eletrônico. Próximo clique. Nós temos sensoriamento, né, nesse clima de caos de temperatura, a gente consegue monitorar em tempo real cada unidade. O que é isso aqui? É questão de saúde. Se você sabe que a umidade está baixando, você pode emitir um alerta para a população e vai menos pessoas para a unidade de pronto atendimento. Porque ela vai saber, tipo, olha, se hidrate, faça isso, está vindo. E não vai chegar lá para identificar isso. O que você faz isso? Consegue utilizar melhor o recurso público. Porque não vai ter um engargalamento na saúde. Isso é a experiência do usuário. Tá? Aí o prefeito já emite comunicado lá, já faz o merchan dele, né? Aqui, outra coisa. Nós temos um satélite que passa de tempos em tempos e fica monitorando todas as alterações. Desvio de curso de rio, de água, invasão de área protegida, enfim. Um outro exemplo, a gente tem um carro que anda todas as ruas, próximo clique, e ele vai, através de imagem, próximo clique, olhando e dizendo, ó, tem um material irregular, material de construção, e vai automaticamente abrindo protocolos para a equipe. Então, hoje a gente já está assim, ele passa na rua, a hora que está lá na esquina, já está sendo notificado. Entendeu? Ou já vê a equipe que está próxima tapando o buraco e já resolve. Com esse sistema aqui, nós resolvemos 65% dos buracos da cidade. Então, a gente consegue. E é um dedo duro, né? Porque ele passa esse mês, mês que vem, passa de novo, se não fez, pau no gato. Né? Então, enfim. E um outro exemplo de uso também, que é o Turismo 4.0. Aperta o play aí, por favor. Conhecer um pouquinho da história do lugar que visitamos é sempre muito empolgante, né? Porém, a falta de informação e direcionamento faz com que os turistas e até munícipes desconheçam a história de nossa cidade, seus atrativos e lugares incríveis para se conhecer. As novas tecnologias vieram para conectar o passado e o futuro, e assim contribuir para o turismo e a cultura da cidade. Seja bem-vindo à nossa querida Pindamonhangaba, que com todo o seu encanto proporciona aos visitantes uma experiência incrível. A cidade na palma da sua mão. Passeie pelo mapa e conheça os pontos turísticos. Sinta-se em um tour pela cidade. Agende uma visita com o guia. Então, aqui um exemplo, né, que é esse aplicativo que eu pedi para vocês baixarem. Depois a gente vai fazer uma dinâmica simples aí, né, onde você pode, ou pelo cardboard, ou óculos de realidade virtual, você conseguir fazer uma ação imersiva na cidade, né, de ir nos pontos, etc. Próximo. Aqui um exemplo. Aperta o play para mim, por favor, que é o Digital Twin. Todos os pontos. Isso aqui é o Museu da Princesa Isabel. Aqui a Princesa Isabel pousava lá, né, era o caminho da real lá. Então, a gente sensoriou em infravermelho tudo, em alta resolução,
e você consegue navegar. O link é esse QR Code aqui, tá? E aí você consegue navegar pelos pontos, ver detalhes e etc., desses materiais históricos. Isso aqui é uma amostra do que você pode ter na nossa cidade. Tá? Próximo slide, por favor. Um outro, a gente tem a mescla, que é o Digital Twin dentro do metaverso. Vamos play? Então, assim, ó, eu posso navegar no metaverso dentro de um museu sensoriado, né, representado em 3D ali, ok? Isso aqui ajuda muito no turismo, né? Turismo 4.0. Próximo slide. Aqui é uma representação do metaverso. Se quiserem navegar, o link está ali no QR Code. Vai ficar disponível, né? Depois online, aí vocês navegam, tá? Aqui um pouco, e aí você pode conhecer os projetos e etc. Próximo slide. Aqui uma tábua ali, só para mostrar o nível de detalhe. Aqui você entra nas esferas, consegue olhar os pontos, etc. E aqui uma outra coisa que a gente está implementando, a gente acabou de implementar um sistema para acompanhamento de obras públicas, melhorar a transparência. E aí a gente vai linkar. Isso aqui é uma projeção em realidade aumentada numa mesa, onde você consegue navegar pelo empreendimento, tá? Para poder conhecer. Imagine numa creche, você já vai ver como ela é feita. Então, veja, para quem tem fome, um sanduíche é muito. Então, ele já vai vendo aquilo que vai acontecer, diminui a ansiedade, a expectativa, né? Próximo slide. Isso aqui é a sala do prefeito, é o cockpit dele de governo. Do lado de cá tem a lousa, né, sensível a toque, onde ele faz todas as análises. Aquela mesa ali está um pouquinho mais cheia, porque a gente ganhou alguns prêmios que eu vou mostrar lá na frente. Mas o que é? Ó? Por exemplo, nas câmeras que estão ali, ele não precisa ir na unidade, por exemplo. Eu não preciso perguntar para alguém se alguém capinou o mato da escola. Pela câmera ele já vai lá e olha. O que a gente está evoluindo é que a gente está colocando algoritmo de IA para alarmar para o prefeito sem ele precisar perguntar. Então, esse nível vai aumentar mais ainda. Então, se aumenta a envergadura ali da gestão. E não tem intermediário, é da captura do dado na mão do prefeito. Não tem o carinha com a planilha lá para dizer que não tem intermediário, é direto no colo dele. E aí aqui um exemplo, né, do monitoramento. A gente gasta aí por volta de 1 milhão ano para monitorar os prédios. Se a gente fosse colocar guarda em todos os prédios, seriam por volta de 20 milhões. Então, de 20 milhões, a gente só gasta 1 milhão para monitorar. E aí, alguns exemplos, né, da IA analítica dando resultado. Né? Então, isso gera um capital político também. Próximo clique, por favor. Né? Além disso, a questão do Big Data, que a gente usa, que mostrou. Isso traz um capital muito bom. Aqui eu não estou na foto, porque eu estou tirando na foto, isso aqui nós estamos em Taiwan. Né? O Guti, prefeito de Guarulhos, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, o doutor Israel, nosso prefeito, aqui nossos convidados, né, no consulado americano a participar de interações com eles. E não é para aprender, é para exportar as nossas práticas. Essa é a grande questão. Aqui em números, né, calma aí. Deixa esse aí mesmo, já mostrou? Vai lá. Veja, eu não falei que nós começamos com 380 milhões? Nós vamos entregar a prefeitura com 1 bilhão de arrecadação, 3 vezes mais. Então, acho que contra fatos e dados, se vocês tiverem dúvida, é só olhar na UDESP, lá no Tribunal de Contas, tudo isso aqui é público e auditável. Tá? Veja, eu acho que se eu trabalhasse numa empresa privada, eu ganharia um bônus, né? Na gestão pública, eu ganhar processo, né? Só, puta merda. Eu tenho uma vontade de soltar uns palavrão aqui, cara. Vai ficar preso aqui, vai me dar úlcera. O que eu faço? Fica à vontade, cara. Fala. Tá tudo muito adulto aqui. A galera também tá afim de falar uns palavrão. Está sendo gravado ali. Os caras já estão lá. Ali fica só... pra posteridade, cara. Não tem problema, não. Tomar no cu, né? Isso. Então, Aí, tá vendo? Mais gostoso. Obrigado. No final, a gente fez isso em uníssono, todo mundo, entendeu? Foi quase um Hadouken, assim. Então, pois é. Obrigado, viu? Imagina, Você cara. é terapeuta, né, cara?
Eu tenho dupla. Você é bipolar? Sim. Ah, entendi. Trabalho em várias coisas. Entendi. É tipo você trabalha na inteligência da cidade e no marketing, né? Porque, pô, você tá Não, mandando bem no mas marketing. eu enrolo bem, cara. É, tem Enrolo isso. bem. Né? Vamos trabalhar junto, cara. Vamos, cara, vamos. Eu quero ganhar igual você. Eu acho que atualmente você tá ganhando melhor que eu. Cara. Vai nessa, né? Quero ganhar você. Bom, mas a ideia é essa, né? Essa dinâmica, né? Trazer as pessoas para próximo. Obrigado, eu vou entender como um elogio. Opa, mas é um elogio, né? Não fique dúvida. Então, assim, a cidade entregando. E aí, quando a gente fala, né? A gente fala muito de São José dos Campos, lá, né? Faz avião. Aonde está Pindamonhangaba na economia do Vale? Hoje nós somos a segunda economia do Vale. A gente, veja, isso aqui é descontando extração de petróleo, porque não dá para concorrer, né? Ilhabela tem o pré-sal lá, não dá. Mas quando você tira a extração de petróleo e fala, não, aquilo que você produz, Pindamonhangaba se coloca como segunda economia do Vale. Ok? Próximo slide. E aí, a imagem institucional. Isso aqui são alguns veículos falando de Pindamonhangaba. Né? Então, alguns veículos sem muito crédito, né? Estou ironizando, né? Próximo. Né? Sempre falando. Se vocês derem uma gugada lá, Danilo Veloso Pindamonhangaba, vem bastante vídeo, vem bastante palestra, tá? Próximo. E aí, caso vocês tenham dúvida, qual é o maior PIB per capita do Vale do Paraíba? Fonte IBGE. Agora eu vou falar, né? Hashtag chupa São José. Né? Chupa. Cana doce. Né? Porque assim, São José... Não, eles são meus parceiros, tudo. Né? Mas eu visto a camisa. Né? Então, o dia que eu trabalhar em São José, aí eu faço o inverso. Mas... vou ter que ter um trabalho para ir levar lá primeiro. Então, assim, isso aqui é a foto de hoje, de Pindamonhangaba, a foto de 2020. 2020 para cá, melhorou bastante o cenário. Então, a tendência é esse número ser melhor. Tá? Próximo slide. E aí você começa a ter reflexo político. Né? Lá no vídeo, a gente falava que estava preparado, porque nós somos das primeiras cidades a ter uma lei já de 5G para antenas. Né? E hoje a cidade já tem 5G, o calendário de implantação era 2029, a gente conseguiu que nesse ano fosse implantado. Então, antecipamos 5 anos aí no calendário. E isso é um ponto importante, é a confiança do investidor. Economia boa tem consumidor. Se tem consumidor, todo mundo vai querer estar ali para vender para esse consumidor. O trabalho é fazer isso. Mostrar o dado, mostrar a demanda para que a gente faça isso. Nossa conversa é com a associação de franquias, com pessoas investidoras, grupos investidores, para falar, cara, olha aqui, eu garanto o teu payback muito mais rápido que as demais cidades. Então, aqui é um lugar melhor para investir. Quando ele faz isso, eu gero emprego e renda, aumento a arrecadação, cidade cresce, todo mundo feliz e beleza. Esse é o ponto, não tem segredo. Esse é o trabalho que tem que ser feito. E aí, o que isso tem a ver lá com aquilo que eu falei da menininha israelita lá da entrada? Veja que ela era nada. Cara, quando eu entrei na prefeitura, eu era o cocô do cavalo do bandido reserva. Não, melhor, eu era a mosca do cocô do cavalo do bandido reserva. Era pior ainda, né? Eu falava as coisas, o cara olhava e falava, o que esse cara está falando? Só fala merda. Esse cara olhava assim, né? Piada, desmerecia, mas como eu gosto disso. Quanto mais me desafia, melhor. Mais eu gosto, aí que a gente vai fazer. E quem era a pinda na fila do pão? Era ninguém. São José dava risada da gente, a gente era motivo de piada. A última vez que eu tive lá, parabéns ao prefeito Anderson, reeleito lá em São José, a gente foi ganhar um prêmio, eu fui junto com ele, né? Aí meus funcionários apostaram comigo. Falaram, puta, não aposta comigo que eu faço. Eu falei, eles olharam para mim e falaram, Danilo, você não vai falar para ele chupa São José. Eu falei, quanto você aposta? Mas eu falei no ouvido, eu não sou louco, né? Então, porque depois a gente riu e eu perdi o emprego, né? Não é assim.
Aí ele estava lá, ele falou, pô, Pinda está me dando dor de cabeça. Eu falei, pois é, do prefeito. Lá a minha equipe, né, joguei na conta deles, lá costuma falar uma coisa. Aí ele falou, o quê? Deu a deixa. Eu falei, chupa São José. A minha equipe estava perto, deu risada, ganhei um almoço. Né? Então, eu tenho um gosto fazer isso, cara. Nossa Senhora, meu prefeito vai ler depois assim. Mas ele falou, menininho petulante. Minha mãe também falava isso. É gostoso ser petulante. Bom, enfim. Você vai no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual é a cidade referenciada? Pindamonhangaba. Próximo. Quando a gente fala de estratégia, hoje, nós debatemos de igual para igual, ou nós somos chamados para direcionar as estratégias de São Paulo, de Rio de Janeiro, de outras cidades. Então, a gente é destaque hoje no Brasil neste quesito. Próximo. Aqui, a Associação de Loteadores, de Empreendedores, Loteadores, referenciando Pinda. Próximo. Por que ele faz isso? Isso aqui é a quantidade de empreendimentos que nós temos na cidade hoje. Uma explosão de empreendimentos. Cidade boa, de qualidade de vida, um custo de vida baixo, próximo de São Paulo, próximo do litoral, Ubatuba, próximo de Campos do Jordão. Então, uma série de fatores, uma malha de conectividade gigantesca. Então, assim, alguns exemplos. Esse pinzinho aqui é um investimento de R$1 bilhão na cidade. Imagine o quão vai acelerar a economia da cidade. Próximo. E o que a gente faz? Quando o empreendedor vem, quem diz que eu tenho que pagar por tudo? O empreendedor vai e ele coloca a câmera. Ele vai lá, porque para ele é bom. O loteamento dele vai estar seguro. Então, a gente propõe para ele. Para ele é um investimento. Então, a gente fomenta que os empreendimentos já saiam inteligentes. Como existe no princípio hermético, o que é no micro é no macro, uma cidade inteligente começa num bairro inteligente. Se ele estiver bem estruturado, isso se reflete no macro. Próximo. E aí vem. Onde é a base disso tudo? A infraestrutura. Se você não tiver tudo isso conectado, nada disso. Veja, nossos sistemas são 100% nuvem. Eu não tenho nada local. Para não dizer que eu não tenho nada local, eu tenho meu AD, e tenho um appliance de backup que logo, logo vai morrer. Vai ser backupeado tudo em nuvem direto. Hoje eu backupei local e replico na nuvem. Então, tudo está conectado. Próximo. E aí eu vou falar do novo projeto. Isso aqui é o mapa da cidade. A gente já tem tudo isso, como vocês já viram, certificado, barará. Mas esse é o projeto mais ousado no Brasil hoje. Próximo clique. Isso aqui são câmeras que vão ser colocadas na cidade. Uma ampliação. Tá? Preto já tem, vermelho vai aumentar. Próximo. Amarelo já tem, vermelho vai aumentar. Próximo. Semáforos coloridos já tem, vermelho vai aumentar. Próximo. Azul já tem, vermelho vai aumentar de Wi-Fi público. Próximo. A mesma coisa aqui, em outros Wi-Fi. Aquele era indoor, esse é outdoor. Isso aqui é a quantidade de prédios públicos. E aqui são os pontos concentradores, para a gente poder ter alta disponibilidade. Sabe qual é a base desse projeto? Todos os prédios fibra ótica 100 mega, mínimo. Tá? Todos os prédios com uma SD-WAN com 5G. Todos aqueles pontos ou vai sair por fibra ótica ou por 5G. E a área rural vai ser Starlink. Eu duvido que tenha outro projeto brasileiro que esteja fazendo. Isso está em licitação. Então, nós seremos o primeiro case brasileiro de uma cidade inteligente inteiramente funcionando em 5G. Chupa São José, chupa São Paulo, chupa todo mundo. Que a cana é doce. Lembra da menininha lá, da coragem? Por isso que eu falei, porque eu me identifico com isso. Eu não me intimido. Eu não me intimido com ameaça de morte, eu não me intimido
com você não consegue. Quando fala isso, para mim é até melhor, até me motiva. Eu quero fazer mais ainda. Eu não me intimido, você não é conhecido, foda-se. Para. Aliás, eu li esse livro e vi que eu deveria ter escrito esse livro, né? A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Né? Então, coautor Danilo Veloso. Bom, enfim, eu não me intimido, e essa é a base para todos aqui. É esse recado que eu quero passar para vocês. Eu, quando fui convidado ano passado, eu me surpreendi com a base que existe aqui, com a vontade das pessoas, a NBS, aqui o grupo fazendo isso, e conversei com várias pessoas. Hoje eu não vou conseguir fazer isso, porque eu vou pegar o voo agora à tarde. Mas, assim, a base que isso deu. Cara, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês têm o conhecimento. Falta coragem. Né? Lembra lá da passagem? O que mais falta para vocês fazerem isso? Isso aqui não é privilégio meu, não. É privilégio meu porque eu peguei para fazer primeiro. Não significa que seja privilégio de outros. É só querer fazer. Então, às vezes, copiar é mais fácil do que criar também. É só copiar. Segue, faz. Então, esse é um pouco do que eu queria mostrar. Próximo slide. E aí, lembra do aplicativo lá que eu pedi para vocês baixarem? Por favor, ativem ele e apontem para o logo ali do Cidade Inteligente. Eu vou descer aqui porque eu quero ver quem vai conseguir. Está todo mundo conectado no Wi-Fi, né? Olha lá, uns já conseguiram aqui, né? O que vocês vão ver é o prefeito falando da cidade em realidade aumentada. Atualizou? Você foi o escolhido aqui que não conseguiu. Conseguiu? Então, aí tem o prefeito falando da cidade, dos números, alguns conseguiram aí. Depois vocês podem fazer em casa, esse logo tem no site da prefeitura, na página do programa Cidade Inteligente. Tá? Bom, para não dizer que é mentira, é só vocês olharem para frente que tem um monte funcionando, entendeu? Não respondo pelo Google ainda, pode me contratar. Então, é um pouco... Por quê? Porque você traz essa experiência. Isso aqui é um marketing da cidade. Ele está falando de números, ele não está falando fazendo propaganda política, ele está falando da cidade, trazendo a cidade ali para conhecimento. Ok? Vou pedir para passar aqui, que tem mais umas coisinhas. Aqui saiu até errado o QR Code, que é a mesma coisa. Quais os principais resultados? 200 milhões em 5 anos, maior PIB per capita da região, segunda economia do Vale escolhendo petróleo, certificado nas 3 ISOs, seus maiores níveis, reconhecida por todos os institutos Smart Cities. Hoje somos convidados para ir para cidades no Brasil, fora do Brasil, para exportar as práticas. Próximo. Isso aqui é um pouco dos prêmios que a gente ganhou nesse tempo todo. São alguns, né, que a gente conseguiu, está desatualizado, já vi que tem mais ali. Próximo. Aqui, para você olhar, lembra do Chupa São José? Contra fatos e dados não há argumentos. Né? Olha lá a primeira certificação. Quem está na frente, na primeira, eles passaram agora porque eles estão na segunda, mas a gente está fazendo a segunda também. Calma aí, São José. Então, já saímos na frente porque já tínhamos esse trabalho prévio de preparação. Próximo. E aqui, o Ranking Connected Smart Cities, as cidades do Brasil, onde está Taubaté, na posição de número 69, veja as outras cidades. Número 39 aqui, quem é? São José dos Campos. E Pindamonhangaba, na posição 33. Mas veja quem está na frente também, né? Só umas cidadezinhas aí bem pesadas, né? Enfim, eu falo isso com orgulho, primeiro porque eu não fiz sozinho. Tive o apoio do prefeito, Israel Domingues, que comprou a ideia. Tive o apoio do Rodrigo Lócio, que é o chefe de gabinete, o cara que coordena, faz a gestão integrada lá da prefeitura, dos meus pares e principalmente da minha equipe. Mas principalmente mesmo Deus, né? Que toda vez que eu pensei em desistir, ele falou, cara, você tem um propósito. Eu, quando vim para a gestão pública, eu era gerente de projetos de tecnologia aeroespacial. Caraca, velho, como é que eu fui cair nessa?
Aí virei secretário de tecnologia de uma cidade. Mas, enfim, tudo tem um propósito, né? Eu acredito em Deus sempre, dou graças a Deus sempre, mesmo quando eu estou fodido, igual o Paulo lá. Estou fodido, mas dou graça. Que bom que eu estou fodido, né? Sou vivo para estar fodido. Então, enfim. Próximo. Aqui, meus contatos, meu LinkedIn, telefone, meu site. Ana Smart é minha empresa também, sou empresário também. Ana é minha mãe, em homenagem a ela, que eu renomeei a minha empresa. E era um pouco do que eu tinha para falar para vocês. Me estendi um pouco aí, ó. Bom, espero que eu tenha atendido as expectativas. Obrigado pela atenção. Obrigado aí. Queria provocar em vocês aí o incômodo. Eu acho que mais que ver é você pegar isso e fazer. O que vocês têm que pegar isso é introjetar e fazer. Certo? Certo, Oscar? Certíssimo. Finalizado? Muito bom.